Olha, hoje em dia, nossos dados são uma verdadeira moeda de troca, não é? Por isso mesmo, nós vamos mergulhar de cabeça para decodificar a lei que protege tudo isso no Brasil, a famosa LGPD. Vamos começar com uma reflexão que com certeza mexe com todo mundo. Cada clique, cada compra, cada postagem, a gente deixa um rastro digital. Mas quem é que está no controle de toda essa informação? Para a gente entender bem como a LGPD coloca o poder de volta nas mãos das pessoas, nosso papo vai ser dividido em 5 partes. Primeiro, vamos ver o que é esse novo livro de regras. Depois, quem são os personagens principais nesse universo dos dados. Aí, a gente entra no que mais importa, nossos direitos. Em seguida, as regras do jogo para as empresas. E para fechar, quem fiscaliza tudo isso e o que acontece se as regras não forem seguidas. Então, para responder aquela pergunta sobre quem tem o controle, a gente precisa primeiro sacar o porquê dessa lei existir. Bora mergulhar no propósito, no coração desse novo conjunto de regras. Então, o que é LGPD? A sigla significa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E o objetivo dela já está claro logo no primeiro artigo, olha só, é proteger direitos que são fundamentais como liberdade e privacidade. Isso é uma virada de chave, sabe? A lei não é sobre tecnologia. No fundo, ela é sobre gente. E é interessante ver que a lei não surgiu do nada. Ela é construída em cima de princípios que a sociedade já considera super importantes. Coisas como o respeito à privacidade, liberdade de expressão, a defesa dos direitos humanos. Ou seja, a LGPD veio para reforçar valores que já são a base de tudo. Ok, agora que a gente já entendeu os princípios, vamos conhecer os personagens dessa história. É fundamental saber quem é quem para entender onde os nossos direitos se encaixam. Primeiro de tudo, o que é um dado pessoal? Bom, pense de uma forma bem ampla. É basicamente qualquer informação que pode ser ligada a uma pessoa. Pode ser o nome, o CPF, mas também o e-mail, o endereço ou até o histórico de sites que a pessoa visitou. Agora, a lei cria uma categoria especial, o dado pessoal sensível, e dá uma proteção extra para ele. E faz todo sentido, né? Porque são informações sobre origem racial, religião, opinião política, saúde, dados que, se usados de forma errada, podem gerar discriminação. Por isso, as regras para lidar com eles são bem mais rigorosas. E essa tabela aqui, olha, ela resume de um jeito ótimo os 3 papéis principais. O titular, somos nós, as pessoas, donas dos dados. O controlador é quem toma as decisões sobre o que fazer com esses dados, tipo uma loja onde a gente compra algo. E o operador é quem processa os dados seguindo as ordens do controlador, como um serviço de armazenamento em nuvem, por exemplo. E isso nos leva para a parte talvez mais importante, a que dá poder para a gente de verdade, os direitos específicos que a lei garante a cada cidadão. É aqui que o jogo vira. Olha que forte essa citação do artigo 17. Ele deixa claríssimo que a titularidade dos dados pessoais é assegurada. Ou seja, a informação pertence à pessoa. Ponto final. A lei agora garante isso preto no branco. E aqui está o nosso kit de ferramentas da privacidade. A lei dá o poder de confirmar se os dados estão sendo usados, de acessar esses dados, de corrigir o que estiver errado e mais, dá para pedir para anonimizar, bloquear ou até eliminar dados que não são necessários. E tem o direito de portabilidade, de levar os dados para outro serviço e, claro, de revogar um consentimento a qualquer momento. Beleza, ter esses direitos é o primeiro passo. Mas e na prática? Como isso vira regra para as empresas e organizações? Vamos ver como a lógica do tratamento de dados mudou por completo. A regra geral agora é a seguinte: para usar um dado pessoal, a empresa precisa do consentimento específico da pessoa. Essa é a base. Mas, claro, a lei é inteligente e prevê algumas exceções importantes. Por exemplo, para cumprir uma obrigação que já está na lei ou para executar um contrato que a própria pessoa fez, aí não precisa do consentimento. E não é qualquer ok que vale, não. Para esse consentimento ser válido, ele não pode estar escondido naquelas letrinhas miúdas. O artigo 8º define 4 regras. Tem que ser livre, sem pressão. Informado, a pessoa precisa saber para que está consentindo. Inequívoco, tem que ser uma ação clara e com uma finalidade específica. Acabou aquela história de autorização genérica para tudo. Bom, uma lei só funciona de verdade se tiver fiscalização, certo? Então agora vamos conhecer quem é o fiscal da privacidade e quais são as penalidades para quem não seguir as regras. E esse fiscal tem nome, é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pense nela como o grande árbitro do jogo, a entidade que garante que todo mundo está jogando segundo as novas regras em todo o Brasil.
E os poderes da NPD vão muito além de só fiscalizar. Ela tem um papel super amplo, pode investigar e aplicar as punições, mas também tem a missão de educar o público sobre a lei, de criar novas regras e procedimentos e até de cooperar com autoridades de outros países. É um trabalho bem completo. É aqui que a gente vê que a lei tem força de verdade. O recado para quem descumprir a lei é bem claro e, digamos, bem caro. As multas podem chegar a um valor impressionante de 50 milhões de reais. Isso por infração. E não é só multa, não. A NPD tem outras cartas na manga. Ela pode obrigar a empresa a divulgar publicamente que cometeu uma infração, o que é um baque na reputação, ou pode ir além e determinar o bloqueio ou até a eliminação completa dos dados que foram usados de forma errada. A implementação da LGPD foi um processo, aconteceu em etapas. A maior parte da lei começou a valer lá em 2020, mas a parte mais aguardada, que é a aplicação das multas pela NPD, só começou a valer de fato em agosto de 2021. Isso deu um tempo para as empresas correrem atrás e se adaptarem. E no fim das contas, depois de tudo isso que a gente conversou, tudo volta para aquele objetivo central, que está lá no primeiríssimo artigo da lei: proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade de cada pessoa. Então, o que fica é o seguinte: a LGPD está aí, ela nos dá as ferramentas, o poder de proteger os dados pessoais agora está de fato mais acessível. A grande questão que fica no ar é como a sociedade como um todo vai usar esses novos direitos para construir um ambiente digital que seja mais seguro e mais justo para todo mundo.